Olá, meus irmãos do terceiro ano do SPS, graça e paz. Eu e o Jefferson iremos apresentar sobre a vida de John Wesley, ok? Nós vamos dividir em duas partes essa apresentação. Eu falarei sobre o nascimento, sobre a infância e o vocacionado de John Wesley e, posteriormente, o Jefferson vai falar sobre teologia, obra e morte de John Wesley. Portanto, em 17 de junho de 1703, em Epworth, Reino Unido, nasceu John Wesley, o 15º do total de 19 filhos que Samuel e Susanna Wesley tiveram, né? Um nome que se destacaria também nessa família é o do seu irmão mais novo, Charles Wesley, que viria a se tornar um dos grandes autores de música sacra de todo o mundo e de todos os tempos. Samuel Wesley, pai de John, era clérigo anglicano e pertencia a uma família nobre de clérigos também, né? Bem como a sua mãe Susanna. Ela também veio de uma família de nobres clérigos. Ambos eram amantes do estudo e das indagações do meio teológico. Para você ter ideia, ainda jovem, Susanna já dominava a língua grega, francesa e o latim. Ela gostava muito de estudar os pais da igreja, bem como flertava ainda com os estudos da metafísica, né? Susanna, que foi a maior influenciadora na vida de seu filho, John, veio de uma família muito grande. Teve 24 irmãos, sendo ela a 25ª, e como nós já vimos, deu a Samuel 19 filhos. Foi crescendo nesse lar, então, principalmente com a influência de sua mãe, que John Wesley pegou gosto pela leitura e pelos estudos. Sua mãe estimulava ele e seus irmãos a decorarem versículos bíblicos e a terem uma vida piedosa, de muita oração e leitura bíblica. Um acontecimento que ficou fortemente marcado na vida de John Wesley foi o fato de quando ele ainda tinha 5 anos de idade, numa noite muito fria, enquanto todos dormiam em sua casa, um incêndio acometeu a sua casa ali, que antes era toda de madeira, e de fato teve um grande incêndio, né? E uma de suas irmãs foi a primeira a acordar com um pedaço de madeira que caiu em sua cama. Ela então foi logo ao quarto dos pais e os acordou. Assim todos saíram o mais rápido possível de dentro da sua casa. Só que na verdade nem todos tinham saído. Uma pessoa tinha ficado lá dentro ainda e era de fato John Wesley. Vendo a casa sendo consumida pelo fogo, começaram a orar fervorosamente. John, que estava preso no andar de cima da casa, eis que ele conseguiu subir numa mala e tiveram a ideia de subirem uns dos outros para conseguir chegar até a janela e finalmente tirá-lo dali no último instante, no último minuto. Pois em poucos instantes depois, na verdade, de sua saída da casa, a casa desabou, né? E sua mãe passou a vê-lo como um tição tirado do fogo, né? Como está escrito lá em Zacarias, capítulo 3, versículo 2, e que assim ele fora chamado para uma tarefa especial. Diante dessa coisa grande aí que teve, ela achou que, de fato, John tinha sido chamado para algo especial. John estudou na escola de Charterhouse, de Londres, e no ano de 1720 entrou na Universidade de Oxford. Foi ali que ele, juntamente com seu irmão Charles Wesley e seu amigo George Whitefield, fundou o Clube Santo, que era uma espécie de célula pietista. Eles eram metódicos com as práticas espirituais, ou seja, buscavam um método de espiritualidade. Sendo assim, os críticos os chamaram de metodistas. Daí surgiu o nome então. No dia 19 de setembro de 1725, John foi ordenado diácono e 3 dias depois, no dia 22 de setembro de 1725, foi ordenado clérigo na igreja anglicana. Mesmo sendo um clérigo ordenado, Wesley não se sentia confiante e seguro quanto à sua salvação. Sua mente era prodigiosa e conhecia muito sobre a teologia e sobre a Bíblia. Todavia, ele sentia que faltava essa certeza inabalável, essa convicção sobre a sua salvação. Wesley sabia tudo sobre a doutrina da salvação e tantas outras doutrinas, todavia não experimentara em seu coração aquilo que pregava e cria. Em sua primeira viagem à Geórgia, como missionário aos colonos ingleses, John passou por um momento muito profundo também de sua vida, um segundo momento, por assim dizer, né? Foi quando o seu navio ali foi acometido por uma grande tempestade e o seu coração ficou abalado porque ele estava temendo muito a sua morte. Mas aí ele viu os morávios louvando ao Senhor e muito calmos, ali também tinham crianças muito calmas, e aquilo de fato transformou ali, né? Mexeu bastante, na verdade, com o seu coração, de ver essa calma, essa serenidade nos morávios, enquanto o seu coração estava de fato muito abalado, né? A sua experiência na Geórgia, infelizmente, foi um fracasso, e logo ele retornou para a Inglaterra, humilhado, pois quando chegou
na Geórgia, foi confrontado por um pastor moraviano que lhe encheu de perguntas complicadas, as quais ele registra em seu diário no dia 7 de fevereiro de 1736, que diz: ele disse: "Meu irmão, eu devo primeiro fazer-lhe uma ou duas perguntas. Você tem um testemunho dentro de si? O Espírito de Deus testifica com seu espírito que você é um filho de Deus?" Eu fiquei surpreso e não sabia o que responder. Ele observou isto e perguntou: "Você conhece Jesus Cristo?" Hesitei e disse: "Eu sei que ele é o Salvador do mundo." "Verdade", replicou ele. "Mas você sabe que ele o salvou?" Eu respondi: "Eu espero que ele tenha morrido para me salvar." Ele apenas acrescentou: "Você conhece a si mesmo?" Eu disse: "Conheço, mas temo que elas tenham sido palavras vãs." Foi no dia 24 de maio, então, de 1738, que Wesley experimentou de fato a sua conversão. Ele chegou a registrar esse fato também em seu diário no mesmo dia, no dia 24 de maio de 1738. Ele diz assim: "Ao anoitecer, fui muito sem vontade a uma congregação religiosa na rua Aldersgate, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola de Romanos, cerca de 15 para as 9, quando ele estava descrevendo a transformação que Deus opera no coração através da fé em Cristo. Senti meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo, Cristo somente para a salvação, e uma certeza foi-me dada, que ele havia tirado meus pecados, os meus mesmo, e me salvado da lei, do pecado e da morte." Daqui em diante, vocês ficam aí com Jefão. Graça e paz, queridos irmãos. Quando falamos sobre a teologia de John Wesley, nos deparamos com um homem profundamente preocupado com o seu povo. Tão preocupado estava que a maior parte de seus escritos não são teológicos, mas sim sobre medicina alternativa da época. Ele se preocupava com a saúde do seu povo, além de se preocupar com o destino eterno. Diferentemente de João Calvino, John Wesley não tem um tratado magno com as institutas da religião cristã. Muito semelhante a Lutero, a preocupação de Wesley estava sobre a reforma da igreja. E assim como Lutero, ele não quis formar uma nova denominação, e tal qual Lutero, foi formada mais tarde a Igreja Metodista, depois da sua morte. Nós nos deparamos com um homem piedoso, um homem de Deus, um homem que escreve vários escritos a respeito de passagens bíblicas, notas de rodapé e introduções a Efésios, introdução ao Evangelho de Mateus, que estão disponíveis na Bíblia de Estudo de John Wesley, lançada pela SBB, agora em 2020. Eu trouxe para você, diante dessa minha incapacidade de falar mais profundamente sobre sua teologia, um trechinho rápido de uma entrevista que fiz com o pastor Paulo Amêndola, um homem de Deus, pastor da Metodista Central de Presidente Prudente. Que você seja abençoado por ele, assim como eu fui também. Deus te abençoe. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que o meu amigo Jefferson me dá de poder falar um pouquinho acerca da teologia wesleyana, da formação da teologia wesleyana e da importância desta teologia na Igreja Metodista e outras igrejas de tradição wesleyana nos dias de hoje. Para falar disso, obviamente, eu vou precisar recorrer de maneira assim bem sintética a alguns fatos do passado, alguns fatos históricos da formação deste campo teológico, para que a gente possa entender essa relação com a igreja nos dias de hoje. Meu nome é Paulo Amêndola, eu sou pastor da Igreja Metodista Central na cidade de Presidente Prudente, sou superintendente distrital da Igreja Metodista no distrito de Presidente Prudente, área compreendida em todo o Oeste Paulista, por todo o Oeste Paulista, todas as igrejas do Oeste Paulista pertencem à minha superintendência. Sou também professor acadêmico na área de História do Cristianismo, História da Teologia, Teologia Sistemática e nas Ciências de Interpretação da Bíblia. Pois bem, o movimento metodista ele nasce no século XVIII, em meados do século XVIII, através dos irmãos Wesley, John e Charles Wesley, mais especificamente John Wesley, que é o sujeito que tem a chamada experiência do coração aquecido, 24 de maio de 1738, rua Aldersgate, uma reunião às 9h45 da noite, quando ele ouve a leitura da introdução de Lutero à carta de Paulo aos Romanos. John Wesley ele sente o seu coração estranhamente aquecido, isso é o que ele registra no seu diário, sente que os seus pecados são perdoados e sente que ele pertencia ao Senhor e o Senhor a ele.
Isso muda todo o conceito teológico deste homem que já era pastor da igreja anglicana. Eu digo que muda todo o conceito teológico porque uma vez que ele sente os seus pecados perdoados, uma vez que ele sente essa proximidade dele com o Senhor, a pregação dele vai ser transformada a partir daí também. Agora, falar acerca de pecados perdoados pressupõe um passo anterior, pressupõe falar acerca de pecados. E falar acerca de pecados era o que a igreja estatal não queria naquele momento. A pregação de John Wesley passa a ser impopular. E por conta disso, John Wesley é banido dos púlpitos anglicanos. John Wesley então passa a considerar o mundo como sua paróquia. E para que o mundo fosse conquistado, um paradigma no coração dele tinha que ser rompido. Ele precisava de muita gente para que isso fosse possível. A pregação por parte do laicato se torna uma marca registrada do movimento metodista. E eu digo movimento porque John Wesley morre em 1791 e o movimento metodista só organiza-se como igreja em 1795. John Wesley tinha uma pretensão no seu coração. A pretensão era de que ele não viesse a reformar, ele não viesse a criar uma nova igreja, mas reformar a nação, particularmente a igreja, de forma que a igreja viesse a espalhar a santidade bíblica por sobre toda a terra. O movimento de John Wesley tinha a intenção de ser um movimento de despertamento da igreja anglicana. A igreja anglicana que não absorveu bem essa ideia e acabou banindo John Wesley do seu ministério, do seu ofício como pastor da igreja anglicana. Pois bem, qual a importância deste movimento nos dias de hoje? A importância principalmente da atuação do laicato na igreja metodista é uma importância que vem sendo resgatada desde a década de 80. Na verdade, no ano de 1982, entra em vigor na igreja metodista aquilo que é chamado de movimento de dons e ministérios. A igreja deixa de ser uma igreja de cargos e passa a ser uma igreja ocupada por pessoas que colocam os seus dons à disposição. Mais tarde, na década de 90, começo do ano 2000, a forte inserção do movimento do discipulado como o carro-chefe do trabalho da igreja metodista no Brasil, confiando aos leigos uma extensão do braço pastoral, levando cuidado a pessoas e levando o evangelho para essas pessoas. O trabalho leigo, quem sabe, seja a maior herança do movimento metodista original que está sendo resgatada nos nossos dias. Muito obrigado, que Deus continue abençoando ao Jefferson, que Deus continue abençoando a todos aqueles que podem passar por esse processo de formação nesse tempo.